Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Na Verdade. A sabedoria popular nos diz que a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. E é por este motivo que a família é tão importante. Todo lar católico busca amar a Deus e viver segundo seus preceitos, ensinando os filhos a partir da própria convivência e prática cotidiana. Hoje falaremos sobre a igreja doméstica. Igreja doméstica não é uma construção arquitetônica dentro da nossa casa. A igreja doméstica ela é formada por todos os membros da família. Nós, como filhos de Deus, somos os elementos constituintes da igreja. Para falar sobre esse tema tão caro às famílias, recebemos hoje o casal Benê e Nonô, fundadores da comunidade católica Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. Então, boa noite, Benê, boa noite, Nonô. Olha, o nome da comunidade é lindo, viu? Obrigada. E eu queria agradecer muito por vocês terem aceito o nosso convite de participar do programa, tá bom? E eu quero dar boa noite também para a Mel. Oi, Isa, tudo bem? Eu já tinha ouvido falar deles, eu até participei, mas agora eu fico feliz de poder perguntar tantas coisas que eu queria, viu? Eu fico muito feliz. Tá bom. E eu queria saber, assim, como que a comunidade surgiu, né? Eu já falei que o nome é lindo, depois se vocês quiserem contar no meio da história como que teve o discernimento do nome também, né? Mas como que surgiu a comunidade? Bom, a gente está casado, nós estamos casados há 25 anos, 26, indo para 26, né? Quando estávamos nos... 26 indo para 27. Quando estávamos nos 10 anos de casados, tínhamos 3 filhos, Bárbara, Lucas e Mateus. A Nonô veio de uma família muito católica, né? O pai dela, um homem inclusive muito conhecido no Poder Judiciário de São Paulo, né? O Dr. José Geraldo Barreto Fonseca, o Barretinho, que foi desembargador, corregedor-geral da Justiça, decano do tribunal, um homem de muita fé, de missa diária há mais de 50 anos, terço diário. A mãe dela a mesma coisa, com 11 filhos. Ela, Nonô, tem 10 irmãos. Então, é uma família muito católica. Já a minha família não é tão católica, né? Então, o berço não é tão presente como foi o berço dela. Eu só vou contar um episódio do Dr. Geraldo para não passar em branco, tá bom? Quando ele era decano do tribunal, um juiz amigo nosso, de Guarulhos, foi visitá-lo. Ele contou isso no velório. O velório foi lá no Palácio da Justiça, inclusive. E o Zé Roberto dizia o seguinte, que eles, ao meio-dia mais ou menos, saíram do Palácio da Justiça e foram almoçar. O doutor Geraldo atravessou a Praça da Sé e cumprimentava todos os mendigos. Só que ele conhecia o nome dos mendigos, a história, e os mendigos chamavam o doutor Geraldo pelo nome. Nem a minha sogra conhecia essa história. E no velório, você via entrando no Palácio da Justiça, foi na sala do júri, alguns mendigos chorando copiosamente. Nunca ouvi uma história dessa. O doutor Geraldo, e ele era o decano do tribunal, né? Ele estava no Conselho Superior da Magistratura, um homem que nunca fez acepção de pessoas, de extrema caridade. A mãe dela nunca deu um grito em casa. Meu Deus, 11 filhos. Como que ela Uma fez? pessoa muito virtuosa também. Enfim, vocês têm, então, agora uma noção. Eu poderia falar muitas coisas do doutor Geraldo, mas o berço dela realmente é muito católico. Nós, voltando ao nosso casamento, 10 anos de casados, eu me deparei com uma ascensão profissional, social, econômica. E aí, viajando a trabalho, essas coisas, eu acabei cometendo adultério, traindo a minha esposa diversas vezes, num período aproximado de 2 anos. Nunca imaginei que fosse cair nisso, né? Mas, como disse, não tinha uma fé muito enraizada. Casamos com muita consciência, mas, infelizmente, eu acabei caindo nessa situação. A Nonô teve ciência disso.
numa noite, dia de semana, e a primeira reação dela foi de perdoar. Ela levantou, quis me abraçar e falou, vamos recomeçar. E ela chorava muito, mas ela teve uma força interior de perdoar na hora, sabe? E eu fiquei muito comovido com esse perdão dela, porque não imaginei que ela me amasse tanto. E esse amor que eu percebi ali me desmontou, sabe? Eu estava trocando a minha família, a minha esposa que me amava, por aventuras que não iam dar em nada. O doutor Geraldo, a mesma coisa, quando ele soube. Ele me ligou e falou, filho, eu te conheço, você não é esse homem. A mãe dela também. Então os três me arrebentaram. Isso vem de Deus, sabe? Não vem, é muito sobrenatural. Deixa eu só perguntar para a Nonô, o que eu quero saber assim, Nonô, como você teve assim, esse impulso assim, você sentiu que foi um movimento divino dentro de você? Eu queria saber assim, o que você sentiu, porque veja bem, a sua reação trouxe uma mudança, né? O que aconteceu dentro de você, Nonô? Olha, eu na hora recorri à Nossa Senhora. Eu pedi para ela que ela me capacitasse para viver o Pai Nosso. Porque a gente sempre rezava, né? Perdoa as nossas ofensas. E então, na hora eu interpelei, eu pedi mesmo, me ajuda, que eu quero viver isso, quero fazer a vontade de Deus. Me capacita. Então, foi uma graça mesmo, dada por Nossa Senhora. Você pediu essa graça, né, Nonô? Pedi na hora. Assim, e aí eu pedi para ela me acalmar, me confortar e me ajudar e me auxiliar. Mas é claro que o perdão, como eu gostaria que fosse, né, ele não foi imediato, digamos assim. Eu fui pedindo diariamente para que esse perdão fosse cada vez mais puro e pleno, né, que eu conseguisse me relacionar com ele de fato, sem nunca ficar jogando na cara, sem ficar cobrando, sem ficar desconfiando, sem agir com ele, assim, digamos, como água escaldada, né? Mas sim que eu pudesse ser para ele uma nova esposa, de verdade, que eu conseguisse esquecer. Mas eu falava, como é que é esse esquecer, né? Porque todo mundo sempre fala, se você não esquece, você não perdoou. Eu falava, será que eu vou ter que cair, sofrer uma amnésia, levar uma pancada, né? Como é que era? Então eu ia pedindo na oração, na confissão, para que Deus me ajudasse a ter esse perdão, que eu fosse lembrar, quer dizer, que eu não ia ter amnésia mesmo, né, óbvio, mas que não doesse nada. Não que não doesse, mas que eu fosse... E foi através da oração, né, e dos sacramentos, da comunhão e da confissão, que Deus foi dando essa graça do perdão cada vez mais verdadeiro. E aí, como que surge a comunidade? Porque uma experiência fortíssima, né? Mas daí, a vocês terem, tipo, uma missão para ajudar famílias, como que surgiu? Bom, no dia seguinte, o doutor Geraldo me convidou para ir à igreja. O gabinete dos desembargadores era na Avenida Paulista. Do lado do gabinete tinha aquela igreja melquita ligada a Roma, né? Papa. E eu fui, era a igreja que estava ali do lado. Eu fui com ele na igreja e cheguei muito arrependido. E me fui para o confessionário. Fiz uma confissão de 2 horas, mais ou menos, chorando muito. Só que no confessionário estava o arcebispo e ele também chorou. E aí nós continuamos a conversa no gabinete dele. E foi uma conversa longa. E ele falou para mim assim, filho, agora você vai se ajoelhar diante da cruz, vai tomar a cruz no seu ombro, entregar toda a sua vida para devolver o sorriso à sua esposa. E naquele dia ele falou até uma coisa que me impressionou. Daqui a alguns anos eu vejo você dando testemunho para milhares de pessoas. Ele chegou a falar isso. Uma profecia. Mas foi uma confissão muito forte. No dia seguinte eu mudei completamente a minha vida.
Eu pensei assim, eu subi, eu fui até a igreja e fiz o que ele pediu. Só que eu me comprometi com Deus, sabe? Para entregar toda a minha vida para devolver a felicidade à minha esposa e aos meus filhos. Então eu olhava assim, como é que eu vou fazer isso? Eu olhava para o pai dela, um homem de missa diária, de terço diário. Então eu passei a missa diariamente, a rezar o terço diariamente. Foi assim um período de 6 meses, mas eu mudei completamente os meus hábitos, de um dia para o outro. E até de madrugada eu tinha muito sonho erótico, porque quando você tem essa vida, você fica com imagens na cabeça, então você tem que lutar contra isso, contra esses sonhos. Aí eu comecei a rezar de madrugada, acordava às 3 da manhã para rezar com a Bíblia. Eu fazia uma Lexio Divina sem saber que era Lexio Divina, né? Então foi assim um período muito intenso de oração. E ela comprou Louvemos. E de combate espiritual, porque isso, você já estava em combate, né? Exato. Ela comprou Louvemos, eu tocava um pouco de teclado e toda noite eu tocava o Louvemos para as crianças dormirem. Que legal. Né, diante do quadro de Jesus Misericordioso. Né, e nesse processo de 6 meses, a nossa vida mudou também. Eu passei a ser um pai de família, um homem de família. Né? Então, por exemplo, eu buscava a minha filha na escola mais cedo para levá-la à padaria para tomar um lanchinho com ela, só para conversar com ela. Toda quarta-feira eu buscava as crianças, os meninos na escola e acompanhava o jogo de futebol deles. Depois eu comecei a jogar bola com eles no prédio, durante a semana, no sábado de manhã. Né? E aí começou a descer todos os colegas deles para jogar com a gente. A gente morava perto do Parque de Ibirapuera, então a gente saía para fazer piquenique, para andar de bicicleta. Começamos a jogar jogos de tabuleiro. Eu inventei o Cozinhando com Arte em casa com a Bárbara, sábado. O sorriso foi voltando, né? Sim. Então, sabe, essa dedicação à família e também à vida a dois, né? Foi impressionante, né? O demônio, ele age na família para destruir. Né? Então, você casa, depois de 2 anos, mais ou menos, esfria um pouco a relação, né? Eu passei por tudo isso. Quando você namora, a relação fica, esquenta, né? Você é tentado a praticar fornicação. E quando você casa, depois você perde um pouco essa atração. Pois eu perdi completamente a atração. Só que nessa renovação em Cristo verdadeira, essa restauração foi completa e muito maior do que antes, né? Então, em todas as áreas, Deus resgatou a nossa vida. E a minha família, em 6 meses, estava de pé. Cara. Só que todas as noites, eu tocando o teclado, eu sentia um ardor missionário. Eu olhava a varanda do prédio, a gente morava num andar alto, e ficava vendo aquelas janelas, aqueles apartamentos, e aquele monte de luzes e tantas pessoas que você imagina que moram, né? E eu via a destruição das famílias. Falando, na minha família, Deus fez novas todas as coisas. Eu sei como o diabo destrói uma família, mas eu sei como Deus reconstrói. E eu senti a necessidade de partilhar isso com os outros. Menina, mas agora eu já sei que já vai dar uma guinada aí de como foi surgindo. Mas antes eu quero escutar, nesse processo de 6 meses, o papel da esposa aí, da Nonô, porque ele foi se levantando, né? Uhum. Saiu, continuando humilde, mas assim, vou usar até uma expressão, foi levantando o gigante, né? Para começar todo o apostolado de vocês. Mas eu tenho certeza que teve muito combate na oração também da sua parte. Teve, Nonô? Conta pra gente um pouquinho. Durante esse tempo que ele foi voltando para a vida familiar, qual que foi seu papel? Também me encontrar como mulher, esposa, dona de casa e mãe. Porque eu também vou dizer que apesar de toda a minha formação, de todo o berço católico, né, era muito difícil não estar um pouco feminista, digamos assim. A gente respira isso, né? Exato. Então, eu era uma mulher que pouco cuidava do esposo, como, né, que era pouco serva em casa. Então, era tipo assim, todo mundo se vira, era tudo muito prático. Eu trabalhava, né, assim, o tempo todo
e pouco cuidava mesmo, assim, naquele sentido de quer alguma coisinha, preparar. Então, eu fui me descobrir nesse sentido, de também fazer, quer dizer, também ganhar o marido pelo estômago, né? As coisas mais simples. Então, para mim, o combate foi mais comigo mesma, de eu me descontaminar daquela mulher que precisa ser independente, que tem sua vida pessoal, e o marido que se vire, né? Tá com fome, faz um lanchinho lá, né? Isso, entendeu? Tem pão lá. Isso, porque eu tava, e meio que estava terceirizando também a educação dos filhos nessa época, um pouco antes. Porque o que aconteceu? Quando ele estava, assim, envolvido com viagens, trabalho, negócios, etc., eu não fiquei em casa rezando. Eu peguei e falei assim, acho que ele precisa, então, que eu me... Como é que eu preciso... Ficar à altura. Ficar à altura. Eu não tive a lucidez de pensar, puxa, eu preciso rezar. Por isso que foi uma graça muito grande ali naquele momento, mas não foi uma coisa, uma consequência natural da vida que eu já levava. Foi um presente de Deus, porque eu já estava indo também, assim, para tentar por outros meios. Então, realmente achando que eu precisava ficar tão bacanuda quanto as mulheres que ele lidava no trabalho, que eram promotoras, advogadas, que andavam... Então, eu achava que eu precisava, na minha área, crescer, concorrer. Ficava, até pensava, coitado, né? Também eu tô tão simplória, então eu comecei a ficar vaidosa, mas eu tava que nem uma piriguete, Deus me livre. Se eu mostrar meu álbum de fotos, álbum de família, faz vergonha, porque daí que tentando chamar a atenção dele... De um jeito errado, né? Usando uma roupa sem nada de modéstia, e aí me colocando em risco, porque daí ele não olhava, mas os outros todos sim, e aí eu também comecei a ficar vulnerável. Então acho que foi assim, Deus me resgatou na hora H, porque assim, mais um pouco talvez eu não sei o que teria acontecido comigo, porque estava já cambaleando mesmo. E realmente foi uma grande graça. Então, o que eu precisei nesse tempo também é entender o quanto era gostoso, permitir que ele se sentisse cuidado pela esposa. Então comecei a motivar que eles pudessem estar muito juntos, ele e os filhos. E para isso, então, eu deixava, sei lá, se eles fossem assistir um filminho, eu ia preparar pipoca, salada de frutas, bolo, não sei o que lá. Se a gente ia para o parque, então propiciar o piquenique e organizar as coisas. Então, assim, investir na agenda doméstica, que eu também tinha abandonado a minha casa. Que lindo. Então, eu acho maravilhoso, assim, fazendo um parêntese, assim, como você reconhece e expõe, assim, seus erros, e eu agradeço demais. E como você também faz. Eu fico assim, boba de ver, porque não é fácil assumir. E mais ainda, seu papel seria muito fácil você se colocar como vítima total e absoluta, que todo mundo iria te apoiar também. E você falando, não, eu também errei, a minha parte foi essa, Acho espetacular, assim, como exemplo, que quando tem uma crise na família, todo mundo, é legal que todo mundo questione qual é a minha parte nessa crise, né? Eu já estou... amando, mas e aí, você estava contando da missão, como que vocês partiram daí para a missão? O Benê estava contando da varanda, né, Benê? Da varanda. Tá. Então, o ardor missionário foi crescendo. As crianças chegavam da escola contando que os pais dos coleguinhas estavam se separando. Toda semana uma história nova. Né? E eu tinha uma dívida também. Assim, eu tinha que resgatar alguns conhecidos meus que viveram na farra, sabe? Alguns eram casados, eu tinha que resgatá-los. Então, ao mesmo tempo, a Nonô foi surgindo na Nonô a necessidade de viver em comunidade. Viver em comunidade. No princípio, nós não pensamos em fundar nada. A comunidade, só que comunidade? A comunidade tinha que ser a família, pais e filhos. Não era para casal. Pais e filhos, envolvendo as crianças. E a espiritualidade tinha que ser serena, né? Aberta aos carismas de uma maneira serena. E, bom, isso eram os princípios, né, que a gente estava buscando, que surgiu no coração dela. E eu com esse ardor missionário. E a gente continuou conversando com aquele arcebispo. Nos tornamos amigos. Muitas vezes eu assisti a missa lá. Qual o nome dele? Dom Fares. E tomava café da manhã com ele e a gente foi conversando. E partilhando tudo isso. Ele falou, não, calma, vamos esperar, vamos ver o que é isso.
E teve uma época que nós chegamos a viajar de férias com esse bispo, né? Com esse arcebispo. E foi muito boa a viagem e isso foi aumentando, não cabia mais no coração, sabe? Porque a nossa família estava muito feliz. E tudo simples. Bom, passou algum tempo, nós discernimos junto com aquele arcebispo, porque esse arcebispo disse para a gente o seguinte, ó, uma comunidade de família, pais e filhos, com essa espiritualidade. E tinha que ser mariana também, mariana, profundamente mariana, porque Nossa Senhora fez parte desse resgate. Né? O terço foi muito forte na minha vida. Então, com essas características, aqui no Brasil, ele dizia, eu não conheço. Talvez na França tenha visto algo parecido, mas no Brasil não. Então, não existe. E a gente buscava isso. Então, ele acabou também incentivando. Se não existe, ela precisa existir. O nome Famílias Novas foi uma sugestão dele. E do Imaculado Coração de Maria, nossa. Que legal. Né? Então, foi assim um processo de amadurecimento, numa história intensa, né? Discernida junto com o arcebispo. Com o tempo, nós fomos partilhar esse mover com o bispo diocesano também, né? Uhum. Deixa eu só falar um pouquinho do porquê dessa coisa das crianças, né? Porque eu pensava assim, poxa vida, as crianças ficaram sem pai para o mundo, para o pecado. Agora não podem ficar sem pai para a igreja, né? Porque a gente estava frequentando o grupo de oração, né? Saindo bastante de casa para ir atrás, que a gente estava com fome das coisas de Deus, porque a gente viu que só missa dominical não era suficiente por causa da nossa miséria. A gente precisava de mais, né? Precisava alimentar, precisava de formação, de uma vida mesmo. E aí eu tinha uma experiência que eu via muitos amigos dos meus pais, de filhos dos amigos dos meus pais que cresceram junto comigo, que tinham abandonado a igreja e perdido a fé porque eles achavam que a igreja tinha roubado o pai deles, os pais. Sim, por causa daquela vida intensa na paróquia, com tanta reunião, tanta coisa, todo dia. E os filhos largados em casa, vendo a televisão. Né? Sim. Né? Então, enquanto o pai estava em missão na igreja, o filho sendo catequizado pela... Sabe quem, né? Pela TV, aprendendo de repente. isso, pelos contravalores, né? Sim. Então, aprendendo tudo errado. E aí, crescia, não queria mais saber de a igreja. Então, eu queria uma coisa que a gente pudesse ir com eles juntos, porque a experiência era tão rica, era tão gostosa e me doía. Porque daí a gente, para ir para o grupo de oração, tinha que chamar babysitter. Claro. Né? Eles eram pequenos, eles tinham que dormir cedo, eles tinham escola no dia seguinte. Falei, como é que a gente vai com essa realidade, né, da nossa necessidade de uma vivência e crescimento espiritual, de formação e fé, e ao mesmo tempo não abandonar as crianças? Só tem um jeito, eles irem juntos. E ter para eles também. Claro. Para eles também crescerem na fé. Né? Então, foi daí que deu esse carisma. Que lindo. Eu queria perguntar, porque você falou uma coisa, né? E eu fiquei pensando, os dois. Você falou, nossa família era tão feliz. Falei, conta como é que essa família é feliz, porque não sei, parece que hoje não existe, né? E você tá me contando, eu me redescobri como esposa e como mãe. Como é que vocês vivem hoje essa igreja doméstica, essa família feliz? Bom, a descoberta desses valores, na verdade, você valorizar as coisas simples do dia a dia, sabe? É mais a pequena via de Santa Teresinha aplicada em casa. E você experimentando o hino ao amor do apóstolo Paulo, que o Papa Francisco acabou colocando no capítulo 4 da Amoris Laetitia. A gente já estava buscando esse hino ao amor dentro de casa, alguns anos antes dessa exortação apostólica, né? E nas pequenas coisas. E a gente descobriu que isso é muito lindo, é muito forte. Acho que é o projeto de Deus, sabe? Isso nos faz lembrar a casa de Nazaré. Tudo muito simples e muito profundo. E quando você faz as coisas com amor, por exemplo, você vai cozinhar uma lasanha para a família, mas você faz com amor, primeiro por amor a Deus, depois oferecendo à família, é outra coisa. Então, essas pequenas coisas feitas com amor
dá um resultado esplendoroso na vida das pessoas. Você comunica a Deus, você comunica o amor. Né? Isso levanta, ergue, isso é a luz, isso é a igreja doméstica, sabe? Eu acho que vai assim, nesse sentido até hoje, né, desse mesmo modo que a gente descobriu lá atrás e que a gente vem buscando viver sempre, né, que é na simplicidade, é não ser consumista, né, então assim, fazer renúncias mesmo, né, de um modo de vida muito, que é incompatível com a simplicidade que seria da casa de Nazaré. Então a gente procura que a nossa companhia, o nosso brincar com as crianças, o jogar, o passear, o caminhar, andar, tudo isso daí no parque, andar de bicicleta, continua presente na nossa vida e é nessas pequenas coisas que a gente vai tendo a oportunidade de se amar, de estar junto. Não tem assim nada, nenhuma descoberta de uma coisa muito diferente disso. Uma coisa é o extraordinário no ordinário. Exatamente, exatamente. É a sobrenaturalidade disso, né? Todo dia, não reclamar do dia a dia, é fazer com que cada dia seja gostoso e intenso, porque a gente, infelizmente, se desacostumou com essa vida simples, né? É a contramão do que a sociedade oferece, porque o que tem por aí é para a gente querer ter cada vez mais e buscar uma vida hedonista, e a gente busca viver em casa uma vida de sacrifício e de serviço, de um cuidar do outro, de um se alimentar da alegria do outro. Então, nas pequenas coisas mesmo, seja vamos tirar a roupa do varal, quem vem me ajudar? Vamos dobrar as roupas, vamos levar para o quarto, você ajuda o seu irmão na lição de casa. Então, quem fica um cuidando do outro, ensinando para eles esse espírito de família. Né? E é muito na contramão mesmo do mundo, porque são ações que aparentemente não produzem nada. Exato. Né? Que para uma sociedade utilitarista, que tudo tem que ter uma utilidade, e uma lasanha, tirar uma roupa do varal é até uma coisa meio desvalorizada, assim, não tem valor, né? E vocês viram então que história maravilhosa que a gente acabou de ouvir, né? De conversão profunda. E a gente já começou a falar um pouquinho sobre a igreja doméstica, que está na nossa família. A gente vai ver no próximo bloco que a matéria-prima para que a gente viva isso está nas nossas mãos. É só a gente dar espaço para que o Espírito Santo haja. Estamos de volta falando de igreja doméstica, com um casal maravilhoso. Se vocês não assistiram, procure assistir a primeira parte, porque é lindo de ver como eles conseguiram, com uma dor profunda, se levantar e como através do Espírito Santo, na verdade, agindo pelas mãos de Maria, levantar essa família e até depois criar uma comunidade de famílias novas. De volta, muito obrigada. Eu estou amando cada coisa que vocês falam, tentando aprender para se Deus quiser, para a minha própria família, né, assim, absorvendo. E deixa eu perguntar primeiro, né, seus filhos, como é que é a sua família hoje? Temos 5 filhos. 5. A Bárbara, o Lucas e o Mateus, que são da primeira parte, né, 23 anos, 22 e 20, para 21. Bem pertinho, né? Escadinha. Depois vieram o Thiago, com 13 anos hoje, e a Gabi, com 11. Né? E o Thiago, por exemplo, foi até beijado pelo Papa Bento XVI, quando tinha um mês de vida. Que legal. Na verdade, ele viajou com 20 dias, o Papa pegou com uns 30 dias. Vocês levaram ele para a Europa com 20 dias? No Encontro Mundial das Famílias com o Papa em Valência. A gente acabava de fundar a comunidade e o Papa Bento convocou as famílias, as comunidades, os movimentos, e a gente se sentiu convocado. Fomos com os 4 filhos para o encontro de Valência. E o Thiago foi até anunciado. E a Nonô no pós-parto lá. Eu já estava impressionada com você, Nonô, agora pronto. Isso quer dizer que filho não atrapalha nos planos de vida, né? Que hoje parece que ter filho, eles com 5 conseguem fazer tanta coisa. E como é que vocês conseguem levar tudo isso que vocês estão vivenciando na família para essa comunidade? Bom, então, primeiro passo que nós demos foi sair com os 3 filhos mais velhos, né, porque na época, né, e perguntar para eles se eles aceitariam um outro estilo de vida, uma vida missionária.
E eles, comovidos com os amiguinhos de escola, eles toparam. Para a gente, o sim deles foi fundamental. Que legal. Sabe? Nunca teria imaginado que iam perguntar para eles, né? E a partir do sim deles, nós voltamos ao bispo e fomos concretizando essa realidade. Primeiro retiro que nós fizemos, né? Já tinha o bispo participando, vários padres amigos, tá? Comovidos com essa história, né? O pai dela ajudou muito, foi formador da comunidade, né? A mãe também, até hoje é. Enfim, primeiro retiro, a minha filha falava, mais velha, vocês vão fazer retiro de casais, mas a comunidade é de família. Ai, que linda. Então, tem que ter alguma coisa para as crianças. Aí vamos fazer um acampamento para as crianças. Desculpa, quantos anos ela tinha quando falou isso? 10 anos. Olha o Espírito Santo agindo. Fantástico. Aí acampamento junto com o retiro. Então tudo foi sendo moldado para a família inteira, né? Então a primeira atividade da comunidade foi o retiro com um acampamento paralelo. E todo mundo se encontrando no final na missa. E depois a gente tinha um desejo de ir até as pessoas, olhando aquela varanda do prédio, as janelas dos apartamentos, eu tinha que comunicar, tinha que partilhar, tinha que ir. Então não tinha que esperar as pessoas virem, a gente tinha que ir. Então nós acabamos estudando alguns documentos da igreja, claro, né? O pai dela principalmente sugerindo, ele me deu a coleção completa de todos os documentos da igreja sobre família, né? Há Familiares Consórcio, né, que era um documento recente, mais ou menos recente, o último pelo menos. Para a gente era recente. Nós estudamos muito e foi inclusive uma confirmação do Espírito Santo para nós. Porque se você pegar ali Familiares Consórcio, você vai ver a comunidade funcionando hoje, sabe? É uma experiência da própria Familiares Consórcio, que foi uma confirmação. A gente já estava fazendo muitas coisas, né, como essa do retiro com acampamento, né? E então as atividades foram sendo criadas. A gente tinha que levar essa experiência para as pessoas. Então, o que fazer? Vamos fazer o trabalho com tipo célula, só que em um contexto diferente, né, do nosso jeito. Então, a gente nem chama de célula, porque não é bem evangelização de célula que a gente faz. Tem a nossa característica, chama-se Domus. Domus. A igreja na casa. Né? A gente, né, no caso, Domus Ecclesia seria igreja doméstica, né? A gente chamou Domus casa para dar esse sentido, né? De levar o Espírito Santo para cá, Domus. Então, as reuniões, a primeira Domus foi na nossa casa. São reuniões de famílias nas casas das pessoas. Isso. Hoje a gente também faz nas paróquias, quando os padres nos chamam, né? Uhum. E aí, só que a Domus tinha que ser para os adultos e para as crianças ao mesmo tempo. Então, a gente desenvolvia roteiros para os adultos e roteiros para as crianças. Como nós desenvolvemos os roteiros? Com base nos documentos da igreja e nos congressos teológicos pastorais que a gente passou a acompanhar. Desde a fundação, começamos a acompanhar os encontros mundiais das famílias, com o Papa, e todos os encontros nacionais e estaduais da pastoral familiar. Porque nesse encontro de Valência, que a gente foi com o Tiago, com o bebezinho, a Nonô conheceu o Vanderlei, a Célia, conheceu toda a pastoral familiar, todos os bispos do Brasil. Porque, imagine, um bebezinho de 20 dias no congresso. Foi a sensação. O cardeal Lopes Trujillo, que era o presidente do Conselho Pontifício da Família, ele anunciou, tem um bebezinho aqui, o mais novo, de 20 dias, tal. Então foi um negócio assim que chamou a atenção e a gente fez muita amizade. E nunca nos separamos da pastoral familiar. A gente é uma associação de fiéis, uma comunidade que tem o seu carisma, a sua espiritualidade, né? Mas a gente trabalha em comunhão, em parceria com a pastoral. Né? E se hoje vocês... desculpa. Não, eu ia perguntar, vocês têm uma sede da comunidade? A gente tem uma sede canônica que fica na Diocese de Campo Limpo, porque o primeiro bispo diocesano que teve... que nos acolheu foi o Dom Emílio Pignoli, que inclusive era o presidente da Pastoral Familiar em São Paulo, né?
E ele era muito amigo do pai família. dela também, conhecia a família, né? E ele ficou muito impressionado. Então ele acolheu. Né? E como ele foi o primeiro a acolher, nós ficamos lá, tivemos que fazer a sede na Diocese de Campo Limpo. Hoje é Dom Luiz Antônio Guedes. Isso. Ele fez minha primeira comunhão. Ah, que legal, é porque ele era de Campinas. Que legal. Dom Luiz também convalidou. O Dom Emílio chegou a fazer o decreto de reconhecimento da comunidade como associação privada de fiéis, e depois o Dom Luiz convalidou, fez um outro decreto também. Mas assim, se eu moro em Santo Amaro, se eu moro na região leste, se eu moro... Como é que eu entro em contato? Onde que acontecem as reuniões? Como é que funciona? Bom, nós estamos esparramados, espalhados, né? Porque vai conforme o Espírito Santo leva. Mas a gente tem um jeito de saber através do site, através da página do Facebook, através do WhatsApp. Nós temos os contatos para passar. Mas o nosso apostolado, ele é muito mais assim, boca a boca. É mais um apostolado pessoal, muito mais do que de massa. Até porque é na casa. Então, uma pessoa vai abrir a casa dela... Né, ela está abrindo a casa, ela está baixando a guarda, né, digamos assim. Hoje, numa cidade como São Paulo, onde todo mundo põe tranca, porteiro, põe tanta... As pessoas não falam oi nem para o vizinho do mesmo prédio. Né, a gente vive uma sociedade tão assim medrosa, amedrontada e tão pouco sociável. E a gente vai na contramão disso também, porque daí as pessoas vão abrir a porta da sua casa para receber... Você, por exemplo, quando foi na casa da Val, você falou? Da Alicia? Fui, da Val. Da Val. Da Alicia também eu fui. Da Alicia, mas vocês nem se conheciam, você chegou lá... Exatamente. Então, assim, então por isso é bem discreto, quer dizer, tem como saber, a pessoa entra em contato, mas é muito mais um apostolado de um amigo que chama um amigo, do colega que chama outro. Então, no meu trabalho, eu falo com alguém, na faculdade, a minha filha fala com alguém, e esse alguém fala com outro alguém. Sabe aquela coisa de boca em boca? Trabalho é formiguinha. Só explicar como funciona hoje, porque tudo isso foi sendo construído, elaborado, né? Eu quero só falar dois fatos. Primeiro, aquela profecia daquele bispo. No ano de 2008, um detalhe, depois da fundação da comunidade, eu tive câncer na língua e depois eu tive uma metástase no pescoço. Na língua, olha onde, né? E deu metástase o câncer. E o médico chegou, ela estava grávida da Gabi. Né? Quando eu entrei no hospital para a cirurgia, o médico falou, ele tem 3 meses de vida. E a Gabi estava no colo, recém-nascida. Né? Essa história... ela acabou comovendo os bispos. O Dom Fernando Figueiredo rezou pela gente, o Dom Lodilo, sabe? O Dom Tomé nos visitou em casa. O Dom Pedro Luiz já era nosso amigo também, já acabou se envolvendo muito. A dor, a cruz, nos aproximou da igreja, sabe? Isso é um dado importante. Superei o câncer, já faz... Né, 11 anos. 11 anos. Mas a profecia daquele arcebispo, no ano de 2008, teve a primeira peregrinação das famílias... 2008. Primeira peregrinação das famílias do Brasil Aparecida, promovida pela CNBB. Nos ligaram, a gente tinha feito um voto de escravidão por amor a Nossa Senhora no dia 13 de maio de 2008. No dia 14 de maio, nos liga a CNBB, era o casal nacional da Pastoral Familiar. Vocês gostariam de dar um testemunho na peregrinação, a primeira peregrinação das famílias e tal? Vai ser agora, no final de semana, próximo final de semana. Olha, claro que a gente topou, né? Então vocês devem procurar o padre tal, redentorista, lá no seminário, às 7 horas da manhã, porque a missa vai ser às 8. Eu pensei que ia ser um testemunho, vários testemunhos e tal. Mas normal, nós fomos, nem avisamos a comunidade. Tá tendo um evento em São Paulo, ninguém foi com a gente. Fomos, chegamos lá, o padre redentorista estava esperando, atravessou com a gente aquele túnel que dá na sacristia da Basílica, né? Chega na sacristia, a sacristia é enorme. Estava lá o Dom Odilo, estava o presidente da CNBB. Lotado. Lotado de bispo, de padre, e só nós de leigos. Aí o padre lá do santuário fala, agora vocês vão lá para o presbitério, porque vocês vão dar um testemunho de vocês em cadeia nacional, de TV e rádio. Só nós, só vocês vão dar o testemunho, na missa das 8. Antes da procissão de entrada, vocês darão o testemunho. Aí eu começo o testemunho, o padre anuncia, né? A gente lá no presbitério,
eu olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e me lembro Da profecia. da confissão, daquela profecia. E aí eu cravei, naquele dia eu tinha que cravar a minha entrega total, né? A Nossa Senhora, é para sempre. Que lindo, Sabe? né? Que forte. E outra agora, um segundo fato, como que a comunidade funciona hoje? Primeiro sábado do mês tem a formação da comunidade, que aqui em São Paulo é no Mosteiro São Bento. De manhã, os adultos e as crianças também vão, e tem catequese, tem grupo de perseverança, tem berçário. A gente monta para todas as faixas etárias uma estrutura com os jovens da comunidade que ajudam, que cresceram no carisma, entendem o sentido de família e amam trabalhar pela família. Então, eles ajudam muito com as crianças. De tarde, são jovens que recebem formação. A formação é com membros da comunidade e com pessoas de fora que nos ajudam. À noite, nós vamos para a vigília. Aqui em São Paulo... O dia inteiro? É um dia oferecido a Nossa Senhora. A vigília é para cumprir a devoção de Fátima, dos 5 primeiros sábados de cada mês. Que legal. Reparação, né? Exato. Então, aqui em São Paulo, a gente faz na Catedral de Santo Amaro. Agora vai começar a fazer na Santa Generosa também. Que legal. Em Mogi das Cruzes a gente faz também. E no Rio de Janeiro. Em breve em Anápolis, que nós estamos chegando em Anápolis. A convite do Padre Lodge. Estamos chegando lá. Né? Mas, então, o primeiro sábado do mês é a formação e a vigília. A cada 15 dias tem as domos nas casas ou na paróquia. No terceiro sábado, a confraternização, a festa da comunidade. Começa com a missa, termina com o terço, mas todo mundo joga bola, jogos de tabuleiro, pais e filhos, jovens, todo mundo. Acontece em algum sítio, né? E no último sábado, os jovens fazem saraus, porque tem as domos jovens também. As domos jovens acontecem ou numa paróquia ou numa casa de algum membro da comunidade. Mas os jovens vão visitar famílias dos outros jovens no sarau. Então, lá eles cantam para os pais, eles partilham a palavra, eles rezam pelos pais, os pais contam a sua história e assim a comunidade vai vivendo a sua rotina, né? Desde o primeiro sábado, as domos, a formação e a confraternização. Nas férias nós temos o acampamento, né? Já estamos no 35º acampamento, onde os pais vão, os jovens vão, a gente faz vários jogos interativos. Por exemplo, O Senhor dos Anéis foi transformado num jogo, Crônicas de Nárnia, num outro jogo, bom. E sempre com ensinamento. Né? Então, hoje a gente tem um caminhão de camarim. E da experiência de vocês, né, que já é uma experiência bem acumulada, o que vocês percebem, assim, quais são as maiores fragilidades das famílias hoje e que as famílias deveriam, para quem está assistindo a gente, né, que não faz parte da comunidade, mas fica com esse desejo de poder viver um pouco isso, quais os remédios, primeiro as fragilidades, e depois os remédios que as famílias poderiam aplicar para sarar, né, essas doenças, vamos chamar assim. Feridas. As feridas. Talvez. Primeira coisa é tomar uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segundo ponto, perdão. Perdoar tudo. A gente crê muito naquela máxima de São João da Cruz, onde não há amor, bote amor e verás amor. O amor vence, nem que seja no último minuto, mas vence. Você não pode desistir da sua família. A gente já tem muitas histórias, muitos testemunhos, sabe? A partir da criança, do jovem ou do adulto. Alguém tem que abrir a porta para Jesus. Perdão, paciência, porque você precisa saber esperar o tempo de Deus. Não é porque você perdoou tudo que a sua família vai ser nova de um dia para o outro. Paciência, saiba esperar. O amor tudo espera. Depois, você precisa se dedicar à família, dedicar o seu tempo à família. Ter vida de oração, vida sacramental, e você precisa ser despertado para ajudar os outros. Porque quando você, isso a gente também descobriu, quando a família toma essa decisão, perdoa, procura ser paciente, procura ter vida de oração, vida sacramental, dedica o tempo em casa, investe,
o apostolado, ele movimenta a família cristã, sabe? É impressionante, quando você sai para ajudar os outros, você se ergue mais ainda. Você vai acumulando sua casa de graças e você vai se erguendo. Isso é magistério da igreja, inclusive, né? Mas esse despertar, abrir as portas da sua casa para os outros e ajudar as outras pessoas a se erguerem. Isso é muito importante. Você falando isso, eu lembrei uma coisa, né? Porque assim, a referência na comunidade não somos nós. É Jesus, Maria e José. Né? Nós estamos em construção. Né? A gente também está perseguindo esse mesmo ideal. A gente não vive um mar de rosas, a gente ainda briga, a gente se desentende também, a gente ainda, né? Porque, só que assim, suportai-vos um ao outro com alegria, né? Então a gente se quer, se ama, mas a gente ainda, né? Não faço o bem que quero, faço o mal que eu não quero. Exatamente, né? Então é uma luta constante. Né? Mas a gente aprende muito com a comunidade. Então, assim, as mulheres que participam, as mães, eu falo, meu Deus, elas põem a gente no chinelo, me põem no chinelo, sabe? Então, a gente vai aprendendo com essas pessoas também. Então, um vai aprendendo com o outro, cada um tem uma facilidade, uma virtude já, e a gente vai se complementando, né? Porque a comunidade tem muita troca, muita partilha. Não é um lugar assim que você só vai para receber, vai lá, escuta alguém falar e volta para casa. Não, a gente tem a parte da exortação numa Domus, a gente tem uma parte que tem lá, por exemplo, uma parte, digamos, teórica, entre aspas, né, de reflexão, meditação, embasada nos documentos, ou na tradição, ou na Bíblia. Mas também tem momentos de partilha, de troca, onde cada um coloca como que é na sua realidade e como é que ele faz, e a gente vai com isso se ajudando muito. Então uma mãe aprende com a outra, um pai aprende com o outro, e muito legal também os nossos filhos aprendem com as outras famílias. Então às vezes aquilo que você sabe, que santo de casa faz milagre, não é verdade? Por isso que é importante a comunidade. Porque daí aquilo que, às vezes a gente pode falar e não dá certo, mas aí ele vai dormir na casa de um amigo da comunidade, ele vai passear junto, porque daí tem essa confiança também. Porque como são todos, né, buscando o mesmo ideal, com os mesmos valores, com a mesma fé, né, então a gente fica seguro e tranquilo que eles possam ter essa vida, assim, que é importante. Não ficar só cada filho única, exclusivamente numa redoma, porque a gente não vai proteger os nossos filhos trancando eles numa redoma, a gente tem que colocar eles no mundo, como sal da terra, né, como luz. Só que essa troca então, por exemplo, às vezes os filhos das outras famílias vêm com a gente, os nossos vão com outros, entende? Isso é muito rico. Ia te perguntar, nesse aprendizado, né, e nesse compartilhar com outras pessoas, qual a diferença que vocês percebem entre uma família secular e uma igreja doméstica, uma família que consegue trazer Jesus para dentro? A família secular é fast food, a igreja doméstica é mesa da família. Nossa. A família secular é uma pensão, a casa é uma pensão. As pessoas vivem nas suas bolhas. A igreja doméstica, você convive, você conhece, você partilha a sua história, pais, filhos, irmãos. A família secular, há conflito, há guerra, há muita disputa, há muita inveja, há muita indiferença. Na igreja doméstica você vai buscando, a partir de Cristo, a comunhão, sabe? As pessoas, a família secular tende à separação, à destruição, pelo egoísmo, pelas bolhas que as pessoas vivem. A igreja doméstica tende cada vez mais a viver em um só coração. A família secular, ela é consumista, materialista. No Encontro Mundial das Famílias com o Papa, em Milão, ainda era o Papa Bento, o Papa dizia assim, que a maior destruição da família no mundo de hoje é o consumismo. A família secular é consumista, ela se destrói pelo materialismo. A família cristã, ela é simples, ela é aberta à vida. A secular não é.
é uma família padrão ONU, no máximo. Como você é aberto à vida... Padrão ONU seria o quê? 2 filhos, no máximo. Padrão ONU. Mais que isso é um escândalo. A família cristã, não, ela é aberta à vida. Você que tenha o número de filhos que você possa ter. Se você pode ter 5, tenha 5, né? E que Deus quer, né? Que Ele sonhou. Quer, porque às vezes você está aberto, Deus manda 2 mesmo, entendeu? Mas é o que Ele vai mandar. Mas o importante é a generosidade, Exato, né? Exatamente. Então, e eu acho que a destacar nessa destruição que vai acontecendo, né, na família secular. Vai se separar, vai se destruir, vai cada um para um lado. Não vai ser família. E eu, assim, infelizmente a gente já vai indo para o final do programa. Da vamos convidar de novo? Escutando muito tempo. Mas o que você falaria, Benê? Depois eu vou querer ouvir a Nonô também. Para quem está em casa nesses últimos minutinhos, assim, um conselho que você acha que não pode deixar acabar o programa sem você dar para as pessoas. Eu falaria o seguinte. Se você tiver uma crise, como nós tivemos, acredite que é possível fazer nova a sua família. Então faça nova a sua família e não uma família nova. Faça nova a sua família. É possível, vale a pena. E Cristo resgata tudo. Onde não há amor, bote amor e verás amor. Que lindo. E você, Nonô? Acho que nem precisa, né? Depois disso. Mas, muito obrigada. Foi uma delícia mesmo estar com vocês e que valeu a pena. Eu só quero dizer isso, dar esse testemunho que realmente vale muito a pena, porque o vinho bom, né, é aquele vinho que a gente toma por último. Então, valeu muito a pena. Eu não me arrependo nem um segundo, né, de ter passado por qualquer coisa que a gente tenha passado, porque a alegria, né, que Deus nos deu depois de ver tudo isso que nos aconteceu é imensa. E se alguém quiser se aproximar de você e saber um pouquinho mais, tem um site, um telefone, qual que é? www.familiasnovas.com.br ou no Facebook, né? Facebook. Famílias Novas, não, Famílias Novas Imaculado Coração de Maria, é isso. É porque antigamente tinha Comunidade Católica, Famílias Novas, a gente agora abreviou um pouquinho. Só põe no Face Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. E o zap da comunidade é 11 98269 1573. Tá ótimo. Então, eu queria agradecer, obrigada por vocês terem vindo, toda a generosidade. Reforçar com vocês também, se vocês quiserem assistir de novo esse programa, ele vai estar disponibilizado no portal da Rede Século XXI, é www.rs21.com.br/naverdade. Lá você vai encontrar esse programa e todos os outros que a gente já fez. E dá para seguir também no Twitter, que é @naverdadetv, tá bom? Vocês conseguem seguir a gente lá. E agradecer a Mel, você quer deixar algum... Isa, Oi. Eu estava pensando o seguinte, reforçando o que você falou, Santa Faustina, Jesus falou para Santa Faustina que mesmo que pareça cadáver, Jesus consegue restaurar. Então vá a dica de uma viúva. Se seu marido, sua esposa estiver viva, ainda dá tempo. Não importa o que aconteceu, não importa. Se ainda tem vida, ainda pode fazer. Então não desista da sua família. Mesmo seus filhos, porque vale a pena. Se estiverem vivos, então ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Oh, Mel, você... Alguém aguenta essa Argentina aqui, gente? Que linda. Linda. Então é isso. Pode falar, Nonô, você ficou inspirada. Porque assim, a gente falou muito para os pais, né? Mas eu acho que também pode falar isso para os filhos, que agora você falou. Então, assim, também os filhos muitas vezes estão sofridos, né? Por ver os casamentos dos pais, assim, desfeitos, ou num litígio, briga, desencontro. Porque a gente já passou por várias histórias na comunidade de filhos, né? Que descobrem a igreja, descobrem Cristo. Que legal. E através da oração, do sacrifício, de lavar louça,
né? Aquele filho que não vai pôr o dedo na cara dos pais e dizer que eles estão errados, mas que vai ajudar, estar lá, ele fazer a diferença na casa dele, muitas restaurações. Ai, que lindo, gente. Então, Obrigada mesmo. Obrigada por tudo, por todo o testemunho, por toda a inspiração, tá bom? E obrigada a você que nos acompanhou e a gente se encontra no próximo programa Na Verdade. Fica com Deus e até mais.